esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez, de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Ontem foi linda a missa também aqui. Realizei um sonho meu. Eu acredito que muitos que vieram. Fui surpreendido. A igreja estava cheia. 10 horas da noite. Quando terminamos exatamente à meia-noite, levamos a imagem do menino Jesus lá no presépio. Ao retornar, os sinos começaram a ressoar, os badalos do sino, meia-noite. E assim eu fiquei emocionado, né? De poder declarar na minha vida pela primeira vez como sacerdote o Natal do Senhor à meia-noite. Que coisa linda. Muito bem, irmãos e irmãs, por isso estamos aqui hoje no dia seguinte, o dia do Natal,
do nosso Senhor. E ontem nós fizemos uma reflexão que eu gostaria aqui de talhar um pouquinho com vocês. Quando Deus, no princípio, né? Princípio, quando falamos no princípio, é lá em Gênesis. Como a gente está ouvindo aqui, o Evangelho de João fala no princípio. O que vem na nossa cabeça? Lá no Gênesis, quando Deus, a palavra começa, num princípio era Deus, era a palavra, e a palavra é Deus, como está escrito aqui. Então Deus pensou toda a criação, toda ela, toda. E aqui um parêntese importante, porque quando fala que Deus criou tudo, e criou tudo para a criação predileta dele, para o homem, no qual ele deu um ênfase maior: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aqui um parêntese, porque nos lembra aquela parábola que Cristo disse, daquele que deixa as 99 ovelhas na montanha e vai atrás daquela ovelha perdida. Vamos entender um pouquinho isso, para a gente entender no princípio o que Deus fez e por que o Natal. Nessa parábola que o padre está fazendo uma memória com vocês, das 99 ovelhas, lembra que é uma parábola, não vamos perder isso de vista. As 99 ovelhas quem são? Importante a gente entender isso. É a criação que não se perdeu, mesmo com o pecado não se perdeu. Quem foram? Lembra que no princípio Deus criou tudo, e criou também a criação invisível. A criação invisível são os anjos, arcanjos, dominações, potestades, que não se perderam com o pecado, ok? A criação que está com Deus. Então, na parábola, Deus deixa essa criação e vem e desce para buscar a ovelha perdida, que somos todos nós, todos, não é uma, todos nós. Por um homem entrou o pecado para toda a humanidade, de geração em geração. Por isso que Deus se fez também um homem, como um novo Adão, e aqui para ele descer, entra o Natal dele. Ele vem para salvar como proposta a humanidade inteira que se perdeu. Não é que se perdeu só aqueles que foram na época de Noé, ou antes de Noé. Não, todos nós, foi transmitida essa, de geração em geração, essa perdição. Então Deus, na parábola, deixa as 99 ovelhas, que é apenas uma maneira figurada, para dizer, e ele vem, ele adentra o tempo. E é interessante, pela primeira vez na história, quando Cristo se fez no meio de nós, o tempo foi dividido ao meio. Imagina essa cena, o tempo, como uma espada que dividiu o antes e o depois. Antes de Cristo, depois de Cristo. Então quando Deus entra no mundo, entra no tempo, porque Deus está além do tempo. Mas quando ele penetra o tempo, ele penetra como uma espada que corta as vísceras e separa de um lado do outro o antes de Cristo e o depois de Cristo. Por que que Deus, ele entra no tempo? Aliás, ele antecipa a sua vinda para buscar a sua igreja que se perdeu. A parábola já diz lá. Ele entra no templo sabendo, se fazendo criatura. Olha, o Criador se faz criatura. Ele carne significa o quê? Não é só o corpo humano com os músculos. Quando diz aqui o autor sagrado, ele se fez carne,
Significa que Deus se fez carne, que tem sangue, que tem músculo, que tem ossos, vértebras, como todo o nosso corpo humano tem. Mas alma humana. E aqui um adendo à catequese, que temos que explicar isso para as crianças também, e para nós adultos. Corpo humano, alma humana. Um corpo que precisa crescer com alimento. Como todos nós, desde bebezinho precisamos do leite materno, e depois de comidinhas mais sólidas, e a gente vai observando o corpo crescer. Mas ele também teve uma alma humana. A alma, nós trazemos o que na alma? O que o ser humano traz na sua alma? Os seus sentimentos, suas vontades, o seu psique humano, onde está toda a leitura de quem você, o que você sente, suas vontades. Exatamente, Deus veio assim, igual a nós, um corpo humano, uma alma humana, que chora, que sente vontade, que precisava ir no banheiro, onde o corpo da gente também precisa, que sente saudade, que também tem medo. Mas como diz lá em Mateus 1, ele ia crescendo em estatura e sabedoria. Veja, aqui não existe um passar de pano, não. É um Deus que a criatura, o Criador, melhor, se fez também criatura. Criatura como nós. Bom, se ele fez criatura como nós, isso já começa a haver uma incompatibilidade para nós acreditarmos que ele é Deus. Vocês sabem que, da mesma maneira que os judeus, até hoje, eles esperam que Deus, como foi dito, ele virá, e só que eles ainda aguardam. Porque na cabeça deles, e também na nossa, muitas vezes, nós também às vezes ficamos incrédulos. Como que pode um Deus que é tão grande, se faz uma criança no meio de nós, que ao entrar no mundo, entra sem fazer barulho, nas pontinhas dos pés, numa manjedoura ainda, veja, pobre, onde não tinha roupa, faixas, a mamãe Maria precisou envolver o corpinho da criança, um prato que era o berço. Veja, olha a fragilidade de um Deus tão forte, que se faz pequeno, aparentemente fraquinho, que chora. Veja, não era assim que os judeus imaginavam Deus entrando no templo. Eles imaginavam Deus entrando no templo, glorioso, como nós estamos aguardando a segunda vinda gloriosa. Então eles imaginavam que assim Deus viria para trazer a paz, para eliminar as enfermidades e nos dar segurança na vida. Mas não foi assim. Com a entrada de Cristo, os judeus, muitos não acreditaram. Apenas uma pequena parcela acreditou. E nós também hoje, que somos católicos, temos uma crença na fé una, santa, católica, apostólica, romana, vira e mexe, para não dizer quase sempre, nós entramos em crise, porque a gente às vezes fala, mas será que realmente é esse Deus que está na Sagrada Escritura, Jesus Cristo? Porque eu estou passando por perrengues de doença, a guerra está aí, as perseguições estão, a maldade, o assassinato, e os profetas disseram que ele viria trazer a paz. Os pés do mensageiro que trazia a paz, na primeira leitura de hoje, onde está? E basta a gente entrar na igreja católica na fé, e nos vem uma contrariedade, nós também igual a qualquer ser humano judeu da época, nós dizemos, será mesmo que ele é Deus? Então, irmãos, esse Deus, ele nos confunde, mas não é porque ele quer nos confundir,
existe uma manchinha aí. Como está dizendo aqui hoje no Evangelho de João, mas o mundo não quis conhecer o seu Criador, não quis ser recepcionado por Ele. Veja, existe uma manchinha de sangue que vai explicar por que no convite, na sua chegada, nem toda a humanidade se abre a Ele. Qual é essa mancha? Aí nós precisamos entender o efeito, não é o pecado, o efeito do pecado. É como se você tomasse um remédio forte, que ele tem contraindicações, e aí você, depois de alguns minutos, uma hora, você vai sentir o efeito daquele remédio forte. Por exemplo, uma quimioterapia de quem faz tratamento com essa doença terrível, uma rádio, ou algum outro remédio forte. O que acontece no nosso corpo? A gente vai sentir o efeito. Qual é o efeito do pecado? O pecado primeiro, o efeito é que nós adquirimos medo da verdade. Lembra que Cristo, quando se apresenta para Marta, Ele vai dizer: Marta, eu sou o caminho, a verdade, olha aí, e a vida. Quem vem a mim, nunca mais morrerá. Só que o efeito do pecado, é eu não querer saber a minha verdade, a minha origem. Nós temos medo. E falávamos isso ontem aqui na homilia dessa terça-feira, que nós celebramos com tanta alegria. O efeito nos paralisa para Deus. E um dos efeitos dessa paralisação, como medo da verdade, é nós termos um egoísmo e uma prepotência. Vocês podem reparar, eu estava dando exemplo ontem. Vamos pegar o exemplo de heróis. Um herói dos quadrinhos que a gente lia ou assiste até hoje no cinema, que importamos dos norte-americanos, nossos irmãos, é interessante. É um dos efeitos do pecado. Nós precisamos de líderes que governem a nossa vida, mas olha que de uma maneira externa, que ele resolva os meus problemas externos. Por exemplo, eu falava ontem, Superman, ele veio de um planeta mãe, como nosso Senhor veio do céu, dos céus, do mais alto dos céus. Ele entrou no mundo. E um desses heróis também vieram de um planeta que tem criptonita, etc e tal. Porém, ao contrário, e aqui está o efeito do pecado. Um homem, o Superman, um homem frágil como nós, que de repente ele vê o perigo, falta de segurança para uma donzela, um acidente que pode ocasionar na cidade, daquela cidade onde ele vive, o planeta Terra que está para acabar. Ele entra numa cabine, e aqui uma analogia, que Cristo entra numa manjedoura. Olha os contrapontos. Um rapaz frágil entra na cabine. Quando ele arranca aquela roupa externa dele, ele tem uma roupa de um super-homem. E ele tem uma força incrível, que todo mundo na sociedade olha e vê e se encanta. Que força é essa? Olha o que ele faz. Olha o que ele pode nos dar: segurança. Ele nos salva dos perigos dos assaltos, dos perigos de gente que quer nos matar. Ele nos livra da guerra. E aqui um ponto importante que lembra aquilo que Satanás disse no primeiro pecado: vós sereis como Deus. Vós sereis capazes
de governar a sua vida. Vós sereis capazes de dar a sua própria segurança. Vós sereis capazes de buscar a cura através de você. Veja, é um efeito. É o efeito do pecado. E nós nos encantamos com o externo. Superman, Batman e outros que precisam colocar uma roupa na sua fragilidade humana, se torna forte. E nós nos encantamos com os grandes governos. E existem governos no mundo que não existe miséria no país. São países pequenos na Europa que não sabem o que é viver miséria, que tem uma das melhores assistências médicas do mundo. Veja, existem governantes assim, e a gente se encanta com isso. Vocês sabem que a própria Sagrada Escritura, que é Deus falando, que chegará o tempo que entrará nesse mundo, e a gente já começa a perceber que já existe um jogo de xadrez para isso, onde haverá paz e segurança. Vai haver um governo que vai dar paz e segurança para todo mundo, um Superman, onde será exaltado, colocado nos quadros das suas casas e apartamentos e condomínios, como aquele que nós esperávamos. Agora sim, chegou alguém que nos traz segurança, uma paz, uma vida melhor, que nós não encontramos. Olha, a gente ainda vê guerra, nós não temos segurança nas nossas cidades, então nós precisamos de um Superman, ou um Batman, ou um Thor, seja lá quem for. Mas olha como que Deus vem dividindo o tempo. Ele é o contrário, é um Deus forte que entra no mundo se fazendo frágil. Mas aqui está o carocinho que se torna a maior árvore de todas. Eu já vi muitas pessoas que têm uma vida até boa, muito boa, e vocês também ouviram e viram e testemunharam. Pessoas que moram no lugar onde existe uma segurança, onde nós não moramos, onde tem condições de comprar praticamente tudo que quer, coisa que nem a maioria de nós não temos essa oportunidade, que pode ir e vir para onde quiser, onde o planeta Terra ainda lhe dá condição. E se um dia der condição de ir para Marte, vai. Coisa que nós nem podemos viajar muito. Mas, veja, um herói pôde dar tudo isso para eles. E aqui vai chegar em Jesus. Mas quantas mulheres, mães, disseram, quando tiveram que enterrar o seu filho por algum tipo de morte, elas dizem: eu trocaria tudo isso para trazer o meu filho de volta. Você que é mãe sabe disso. Eu trocaria a minha casa para trazer o meu filho de volta. Como o meu filho faz falta. Veja, só tem uma coisa que o Superman do mundo é impossível os heróis trazerem, o governo mundial trazer: a paz interior. E aqui está a diferença, e entra o Natal. Por que que Deus se fez pequeno? Porque o que Cristo veio trazer é uma força interior, que eu sou transformado pelo Espírito dele, como está aqui hoje no Evangelho, que João coloca muito bem. E a palavra habitou entre nós, e nos trouxe o Espírito, que nos cura por dentro do quê? Do pecado e dos efeitos do pecado. Não só do pecado, dos efeitos do pecado. Ou seja, o orgulho próprio. Por isso que nem todos aceitam Jesus. Sabe por quê? Porque o espírito de orgulho está na gente. Cadê Deus na hora que veio essa doença? Ele não é tão grande assim. A doença chegou na minha vida. Cadê esse Deus tão gigante
que falou que vinha trazer a paz, como na primeira leitura, que a gente ainda vê guerra, que a gente está vendo as drogas dominarem, que a gente está vendo o fim da família, dos sacramentos do matrimônio, que não é mais o sacramento do matrimônio, que nós estamos vendo aumentar o número dos nossos irmãos morando na rua e cada vez mais transformados numa caricatura animalesca. Onde está a grandeza desse Deus? Veja, aqui está um dos efeitos do pecado: nos cega, nos ensurdece, nos paralisa diante de Deus, que veio. Mas ele só vai se manifestar dentro do homem se o homem tiver, meu pai dizia, a pachorra. Antigamente os mais velhos falavam, se tiver a pachorra, se tiver a coragem, se dar a oportunidade de abrir o teu coração para conhecê-lo. Quem é esse Deus? Veja que Cristo, quando ele vai se entregar, os soldados vêm até ele e ele diz: a quem procurais? Então essa palavra, a quem procurais, ela é para nós, a igreja perdida, a ovelha perdida. Porque Cristo veio até a sua ovelha, mas ele vai fazer uma pergunta, como ele disse para aquele homem da piscina, que estava há 38 anos na piscina e não conseguia entrar dentro da piscina. Ele vai dizer: queres ser curado? A quem procurais? Essas palavras, essas perguntas, elas são sinônimo de uma única questão: eu vos convido. Queres morrer para você? Para a sua vontade, no qual a sua alma veio manchada, e o teu corpo tem sequelas dela, para ter a minha vida, a verdade de quem tu és, para quem tu és. Veja, nós somos de Deus, e nós fomos criados para Ele, está aqui claríssimo na palavra. Mas Ele também disse: mas eu vim para aqueles que são meus, mas o mundo não quis conhecer a mim, não quis o seu. Como ele chora em Jerusalém. Nos evangelhos, pelo menos, Jesus chorou 2 vezes, mas na carta aos Hebreus, que hoje nós estamos lendo parte dela, diz que Jesus chorou muitas vezes. Mas no seu primeiro choro, no evangelho, Jesus chora por quê? Porque não reconhecem. Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses quem te visita hoje. Veja, não reconhecem Ele. É como se nós tivéssemos com um véu na frente, que nos faz ficar cegos, e Cristo está dizendo: sou eu. Como disse para aquela mulher, lá no poço de Jacó: e quem é esse que dá a água viva? Ela ainda perguntou olhando para ele. Ele precisou dizer: sou eu quem falo contigo. Porque nós estamos, como efeito do pecado, anestesiados, cheios de nós, de um orgulho próprio, que a gente precisa ver um Deus com braço forte, que acabe com a doença, que acabe. Não, quando Cristo ficou adulto, vocês repararam o que aconteceu? Ainda estavam, porque os profetas disseram, e ele se diz: eu e o Pai somos um. Eu vim para revelar o Pai, o Pai. Veja, ele chegou anunciando a palavra, mas aquela paz, onde os romanos dominavam, os soldados romanos estavam ali. E foram muitos deles que também crucificaram Jesus. Veja, então Jesus, quando chega, não acabou a guerra. Enquanto nós estivermos aqui, e o mundo existir vai ter guerras. Jesus falou: pobre sempre tereis. Aqui já é uma profecia. Nunca deixará de ter pobre enquanto o céu e a terra, enquanto a terra existir do jeito que está. Pobre sempre tereis. Veja, Jesus não veio para segurar a terra como o Superman, para evitar um acidente do trem que ia matar aquela donzela. Ele segurou o trem na mão e a donzela, Superman. Cristo não veio trazer esse herói do mundo que Satanás propôs.
para a gente se apegar. Só que nós ficamos com esse efeito. É assim um Deus que eu quero. Quando a gente vem aqui às vezes nas noites carismáticas de terça-feira, praticamente a gente coloca um anúncio pelas músicas, pela homilia, pelas orações antes da missa. A quem procurais? Para o público que vem aqui, dizendo: se for um Deus do milagre, daquele que vai te dar um caminho para o emprego, que vai te dar somente o que você espera, Ele não vive aqui. Ele deve estar aí para fora. Ele está apontando: eu não sou Superman, eu não sou Batman. Com todo respeito, quem gosta, eu também acho bonito, mas apenas como uma reflexão. Agora, se vieres procurar a vida perdida, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Se você veio buscar a cura interior de você, seja bem-vindo. E aqui a gente canta: seja bem-vindo, Espírito Santo. Então, irmãos, o que Cristo traz aos olhos humanos de primeira não é nada atraente. Um menino que vai vir, entra numa cabine chamada prato de animais, já não me chamou a atenção. Aí ele vai vir com músculo, para reparar que a gente gosta de pessoas musculosas, né? Bom, nem todas, mas força. Tudo bem que a gente vê alguém fazendo uma coisa extraordinária, nos encanta. Não sei se vocês repararam que nas tentações que Satanás faz, quando Jesus vai até o deserto, uma delas é exatamente o que ele colocou lá na origem. Nós gostamos de coisas fabulosas, do externo. Quando o diabo fala assim: Jesus, está vendo esse pináculo onde eu te coloquei? Olha a altura, se joga. O que ele está querendo dizer? O que Satanás está propondo? Aquele pecado original. Vós sereis como Deus. Mas está falando isso para nós. Porque quando tu se jogares, os anjos vão te segurar pela mão. Veja que Satanás, ele é tão satânico, porque ele sabe até o capítulos e versículos da Bíblia. Mas o que ele está querendo dizer para Jesus é: você também é homem, você se fez homem, tem alma humana, tem corpo humano. Eu sei que tu és Deus, mas olha, você ainda está em crescimento. Imagina o sucesso, como vão te ver como um herói. Vão ver um poder em você, que você se joga e você não morre. Aqui no mundo, você é poderoso, você tem músculos, você é forte, você é atraente. Transforma a pedra em pão. Ou seja, um governo onde vai dar pão de graça. O povo quer, toma. O povo quer casa, toma casa. O povo quer patrulhas em cada rua, bairros, toma as patrulhas de segurança. Como a própria profecia diz que um dia vai acontecer. Alguém vai trazer tudo isso: pão, emprego para todo mundo. Todos os que tiverem ali nesse governo novo, se tiver doença, vai ter a melhor assistência médica que nunca teve. Todos vão ter um salário mínimo que vai dar para viajar, curtir a vida e nunca vai reclamar. Veja, transforma a pedra em pão, dá para eles. Eles vão te fazer rei, Superman. E nós gostamos disso. E uma das grandes atitudes exemplificadas no Evangelho é quando Jesus transforma. Na relva que tinha mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, 3 peixinhos e 5 pães, em comida para todo mundo lá. Todos comeram até se fartarem. E ainda sobrou, teve sobra. Veja, o diabo já tinha dito: dá comida para o povo, entenda essa comida,
dá o que o povo quer. Dá o que o povo quer. Jesus percebeu que aquele sinal, que era apenas para ele dizer: Deus chegou no meio de vós, só para isso. Olha a confusão que deu. Aumentou o número de seguidores de Jesus. Mas, como Jesus não parava de rezar ao Pai, o Espírito revelou ao homem também Jesus, que tinha uma alma humana, que ele precisava mudar a rota da salvação. Não era com milagres assim, era entregando a vida, e o Espírito sendo colocado no coração da humanidade, para que eles pudessem enxergar a verdade do Pai. Veja, foi duro. Jesus teve que mudar o plano de rota. Por isso que muitos até hoje, irmãos, não é a maioria que segue Jesus, porque ele não é atraente. Pode reparar, dê sexo para o povo, sexo livre, você vai ver como eles vão te adorar. Diga que isso não é problema, que as mulheres, porque as mulheres foram criadas por Deus com um teor super diferente do homem. Elas são muito mais elaboradas, mas elas têm ainda um plus a mais, que ao mesmo tempo que é belíssimo, é maior do que até o homem nisso, prejudica ela mais do que o homem. Sexo livre. Se ela fizer diferente do homem, ela pode engravidar. Mas veja o que Satanás falou: transforma a pedra em pão, dá sexo livre para as mulheres. Mas como? Se elas podem engravidar, tem mulher que engravida fácil. Então Satanás vai falar: dê sexo livre, um governo que dê sexo livre, mas dê preservativos. Como é que faz aquela cirurgia da mulher? Se o homem é vasectomia, e da mulher faz laqueadura. E se ainda não está bom, engravidou numa brincadeirinha de namoro, de sexo, de pão livre, toma. Temos clínicas pelo governo nosso, liberando você tirar essa criança. Ela vai atrapalhar o teu pão. Vai ser feliz, menina. Sai com todos os homens que você quiser, vai. E se fica gravidinha, tira. Por quê? Ainda não é um bebê. É alguma coisa que ainda poderá ser, mas ainda não é. Olha o que eles falam. Satanás, quando fala para Jesus transformar pedra em pão, Jesus não cede. Por isso que ele entra nas pontinhas dos pés. Vocês estão entendendo o que é o Natal de Jesus? Ele entra tímido, aparente, fraco, mas a proposta dele é outra. É tirar o efeito de eu querer sentir prazer. Se não for do meu jeito, eu não sigo esse Deus. Eu sigo o governo que vai ser compatível o que o pecado original falou. Vai atrás da sua felicidade, custe o que custar. A vida não é Deus. Olha o que o diabo falou. A vida, o Deus é você, a vida é sua. Só que esqueceu de uma coisa: o que os super-heróis do mundo não pode dar. O quê? A paz interior. Esse Jesus trouxe. Uma mãe que, se ela passou pela experiência de perder um filho, uma filha, um marido, um irmão, um amigo, os heróis do mundo, os pães transformados pelo governo liberal, nunca poderá trazer a paz dentro do coração de uma mãe, que ela se enche de esperança, que ela sabe, no tempo, eu não verei nesse tempo mais o meu filho, mas eu verei no céu.
O que faz esta certeza? O antídoto da cura interior: fé. Por causa da tua fé, tu estás curado. Porque acreditar. Lembra o que Isabel disse, irmãos, agora? Nós lemos agora no domingo. Santa Isabel proclamou, ao ver a Virgem Mãe chegar, ela proclamou a primeira bem-aventurança dos evangelhos: bem-aventurada aquela que acreditou. Porque Cristo é visto na vida dessa pessoa. Veja, Cristo Jesus nos tira a cegueira e nos leva diante da nossa origem no princípio. Ele nos devolve ao princípio, ao jardim do Éden, que Deus sonhou para você, para mim. Por isso que Ele está dizendo: as guerras continuarão, os soldados ainda estarão por aí, mas eu estou mudado. Nas noites carismáticas, uma das músicas que a gente mais canta aqui, não é a mais, mas uma das que a gente mais canta, qual é? Não, tirada da Sagrada Escritura. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Veja que as coisas, a cruz está. Pois tudo posso, enfrentar a cruz, naquele que me... Tudo posso, tem um nome. Jesus Cristo. Tudo posso. Passar pelo luto, envelhecer sem saúde, não ter aquilo que talvez a maioria das mulheres tem, filhos. Tudo posso. Posso viver sem esse sexo livre, sem o pão oferecido do mundo. Posso viver castidade. É a proposta para os jovens. Até o dia que o Senhor mostrar a vocação dele, se casar, vai viver santidade com a esposa. Veja, é atraente? Não, primeiro eu tenho que fazer a descoberta. E termino a homilia. Quando Jesus chegou no mundo, uma das suas primeiras palavras também foram essas: se vós pensais que eu vim trazer a paz do Superman, enganastes. Eu vim trazer o quê? Tem um nome com a letra E, né? E. Espada. Para cortar, entenda isso, é uma maneira simbólica, figurada, para cortar você no meio, para te colocar em crise. Aí você fala: o quê? A gente gosta de ficar indignado, né? O quê? Deus, uma religião para me levar em crise? Agora que eu quero seguir o Superman mesmo. Mas tem que entender qual é a crise. Se você deixar Deus entrar no convite dele, lembra aquele chicote que ele preparou quando ele entrou no templo? Ele vai preparar um bem grande, e ele vai começar a entrar dentro de você, nos apegos de escravidão que você tem na sua sexualidade, no seu apego com filho demais, no seu apego com o marido, no seu apego pelo trabalho, no seu apego pelo dinheiro, no apego, ele pega o chicote e começa, ó, tira isso daqui, tira essa escravidão. E aqui a gente vai lembrar o filho livre que nós somos, da estirpe lá de Abraão, de Isaac, não da mulher escrava. Tira isso daqui. Você não é escravo do apego, do efeito de Satanás, do pecado dele. Arranca isso daqui, fica furioso. Então, quando Cristo ele vem, primeiro ele ocasiona uma crise na gente. Não foi como eu esperava.
Eu comecei a ir na igreja, Deus não me livrou. Eu perdi meu filho. Não param de me perseguir dentro da própria igreja, como padre, como leigo. Eu estou sofrendo no meu matrimônio. Veja, o que Deus está fazendo? Ele está começando a mexer com o teu apego, com o seu orgulho, com o efeito do medo da verdade. E a gente começa a se assustar. Por quê? Porque eu ainda não estou livre, e eu ainda desejo aquilo que Satanás colocou, é meu. Não, tem que ser do meu jeito. Não, filho, quando eu tiver tem que ser meu. O marido meu tem que ser assim, assado. Por quê? Porque quem reina sou eu. E Cristo vai pegar o chicote e vai: tira isso daqui. Isso dói, nos faz chorar, nos faz dizer: Senhor, não me deixe sozinho. Eu estou me sentindo só, Senhor. Eu estarei convosco todos os dias. O que fizeram com a erva verde? Veja, olha para Jesus. Pai, primeira vez que Cristo vai dizer no alto da cruz, Ele contempla ali o Salmo 2. Pai, por que me abandonastes? Ao lado humano dele, como nós. E essa fragilidade na saúde das pessoas que eu amo. Senhor, tenha misericórdia. Olha essa saudade ardida do meu esposo. Eu me sinto só. Chora até você, porque Jesus vai silenciar. A resposta de Deus é silenciar nessa hora, no teu choro. E Ele te levanta e te coloca a caminho de novo. Quem for fiel até o fim, eu estarei com ele. Este é meu discípulo. Estarás comigo. Pronto. Como disse para aquele leão, para aquele ladrão. Qual é o Natal que você está esperando? Daqui a pouquinho nós vamos comer. Uau! Comida, bebida, roupa bonita. Vou usar meu vestido. Vou colocar aquele negócio novo que eu ganhei. Vou encontrar fulana, cicrana, beltrana. Ótimo, faça isso. Isso é bom. É bom. Mas cuidado, porque isso tem um pouquinho de um cheiro que, se você não souber administrar ele, você cai no Superman. Eu te darei o que você quiser. Faça o teu Natal do teu jeito. Cuidado. Natal não tem esse significado, não. Não é parabéns para Jesus. Isso não existe. Natal é um anúncio da morte de mim, para um dia ressuscitar com Ele. Amém? Vamos cantar? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Gosto dessa música. Eu também. aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Superman. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. por quê? Como é que se adora esse Deus? Não adoram pelo que Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é. a
haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo se a Deus. doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. mas como é que eu vou adorar Ele, hein? No Espírito. Não adoro pelo que Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Vai lá, vai lá. não adoro pelo que Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será. Agora nós vamos encaixar uma outra música e termina rezando creio, amém? Como é que nós terminamos? Haja o que houver na minha vida, pensa em qualquer coisa, coisa ruim, coisa boa, perda, luto, doença, perseguições, enjoamento, Corinthians ganhando, que é coisa horrível, e Palmeiras vencendo de novo. Haja o que houver, para um pouquinho. Você só vai fazer esta música poética ser uma realidade se você falar: essa casa é sua, Senhor, esvazio de mim. Aí, haja o que houver, tu serás Deus. Se eu não esvaziar de mim, se eu estiver cheio daquela soberba que Satanás colocou, eu só vou cantar bonito. Haja o que houver. A primeira coisa que acontece aqui na frente, uma fechadinha no carro, você volta àquela coisa que Satanás falou. Lembra da canção? Lembra da canção? Tá na cabeça? Você é bem-vinda. Precisa primeiro haver isso aqui, ó. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim. Esvazio é a vida de de oração, Jesus. de renúncias. Esvazio de mim. Sopra, sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. O que queres de mim, Senhor? Nós queremos te ouvir. Sim, esta casa. Reza isso, reza, vai. Esta casa é sua. No princípio, nós deixamos ela pra você. E tudo foi feito pra Ele. Jesus. Olha Gênesis aí, ó. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa. Eu quero voltar, nós Senhor. Deixamos ela pra você. Eu digo sim, como Maria. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, o quê? Que o teu nome cresça. Vem o quê? Vem me incendiar. Vem me incendiar.
você é bem-vinda. Olá, igreja, no Natal do nosso Senhor, canta isso, vai. A casa é sua, Eu entendi. pode entrar. Esvazio de mim, Jesus. Fala, povo de Deus. Esvazio mim. Sopra o teu vento aqui, Senhor, em mim. Vai lá. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono. Toma o teu trono. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Porque o barulho do mundo é forte. Vai lá. Nós queremos te ouvir. Esta casa, Para terminar, vai na igreja, forte, vai. esta casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Menino Jesus. Jesus, esta casa. Vai lá, irmãos. Esta casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Você é bem-vindo aqui. É assim que a gente caminha para o verdadeiro Natal do Senhor. Amém? Lembremos da Virgem Mãe, coisinha linda essa mãe, né? Ela foi a primeira a dizer sim, depois o filho disse sim, e a salvação entrou no nosso meio. Convido você, pega o seu folhetinho, vamos professar a nossa fé.